Bem, vamos começar com uma famosa frase. Você diz sim, querendo dizer não? Vamos comentar algo sobre isso nesse vídeo que possa trazer clareza para você e tomar decisões baseadas naquilo que você quer e não somente para agradar o outro. Porque quando você faz isso, você deixa de viver a sua vida e começa a ver uma vida suprindo, tentando suprir a expectativa do outro. Isso te coloca num limbo, te aliena, te aprisiona e você vive uma vida de frustração. Por quê? Porque, na verdade, a gente tenta sempre suprir a expectativa do outro, só que não tem fim. A gente vai estar sempre fazendo, o outro vai estar sempre esperando e nunca é o suficiente. Quando, na verdade, você gostaria de dizer não para muitas situações que não são confortáveis para você. E muito embora isso seja confortável para o outro, não é para você. E você diz sim porque você não quer desagradar. Te coloca em situações que são totalmente desconfortáveis, até puxando um pouco para os traços, né, no assunto sobre análise corporal, tem situações que você não é confortável para você. E você se condiciona a isso para suprir a expectativa do outro, para agradar o outro, uma necessidade de aprovação, uma validação. Isso te aniquila, você fica sem energia, você fica, na grande maioria das vezes, depois que você sai dessa situação, você vai para outra, mas gastou uma energia além do que você poderia ou gostaria. Aí quando você vai para outra coisa, outra situação, outro a fazer, seja lá o que for na tua rotina, se você está consumido. Por quê? Porque você tentou agradar o outro. Isso tem muito a ver com uma dependência emocional, que também é uma armadilha, uma prisão de porta aberta, e você nem se dá conta disso. Digo isso porque eu já me deparei com essa situação. Já fui aquele cara que tentava agradar o outro, tentava sempre dizer sim para o outro, que na grande maioria das vezes eu dizia um não para mim. Por que isso? Porque eu estava sempre querendo suprir a expectativa do outro. Quando eu estava fazendo isso, eu estava vivendo a vida do outro e não a minha. Logo, eu estava me aniquilando, eu estava matando, me perdendo de mim e mostrando para o outro como ele deve me tratar. Isso isso te mata, isso te aniquila, isso rouba você, melhor dizendo, rouba você de você mesmo. Pois é, vamos voltar lá no parte do meu passado, onde eu estava alienado, eu estava preso e nem me dava conta disso. Meu ego, meu orgulho me cegava, querendo mostrar uma pessoa que na grande maioria das vezes eu não era. Por que isso? Tentando mostrar superioridade, tentando ser importante na vida das pessoas, tentando me validar, tentando ser significante na vida das pessoas. Queria salvar, queria fazer de tudo pelas pessoas. Por quê? Porque havia um vazio dentro do Alfredo, dentro de mim. E eu me condicionava, me condicionava a muitas situações que na grande maioria das vezes me roubava de mim, só para ser importante para o outro. Muito embora eu fazia isso com muita frequência, mas me roubava de mim. Logo, o que eu percebi? Eu estava tentando suprir um vazio dentro de mim, aceitando migalhas afetivas, me condicionando a um, a um desrespeito mesmo. Não era nem para com o outro, era para comigo mesmo. Tentando suprir, tentando delegar a responsabilidade desse vazio em cima do outro. Estava delegando a responsabilidade da minha felicidade em cima do outro. Me condicionando a migalhas afetivas, me condicionando a um sim, querendo dizer não, né, para outra pessoa, que eu achava que eu não ia ser importante. Eu não tinha uma dificuldade absurda, tremenda. E me colocava em situações que me desfavoreciam.
mas sempre querendo agradar o outro, sempre fazendo pelo outro. Esse é o Alfredo do passado, um cara cego, mas totalmente alienado, totalmente aniquilado do seu verdadeiro eu. Logo, as pessoas enxergavam isso e tiravam proveito, mas elas não estavam erradas. Eu é que me condicionava isso, porque eu achava que eu estava sendo o cara, estava agradando, estava salvando, o salvador da pátria. Tolinho. Hoje, né, mediante aquilo, hoje eu consigo enxergar isso, mas lá não. Meu ego, meu orgulho, um cara orgulhoso, um cara egocêntrico, um cara individualista que não ouvia ninguém. Um cara que queria marcar presença, mas não com conteúdo, com voz alta. Seria como se fosse uma carroça vazia, só fazia barulho, porque ele queria ser visto, queria ser reconhecido. Sintomas da dependência emocional. E nem eu sabia, nem tinha me dado conta disso. Mas mesmo assim, ia cada vez me aniquilando, me enterrando, e achava que estava arrombando, né? E, consequentemente, me distanciando das pessoas, porque eu entendia que eu estava sendo invasivo. Hoje eu entendo isso, mas lá não. Entendendo que eu achava que eu estava sendo bacana para as pessoas, e muito pelo contrário. As pessoas nem pediam minha ajuda, eu queria salvar. As pessoas nem me perguntavam, eu já queria me impor. Óbvio que era um vazio, eu era criança ferida, mas eu nem me tinha me dado conta disso. E quando eu comecei a perceber, comecei a mudar. Eu me sentia totalmente irresponsável. Queria ser o salvador das pessoas. Esquecia da pessoa mais importante da minha vida. Eu mesmo. Me matava para salvar os outros. Sendo que eu acho que o mais doente. Eu acho não, acredito eu, né? Isso é uma crença que eu tenho. Quem estava doente era eu. Aí como é que uma pessoa doente vai salvar a outra? Não existe isso, né? O custo de toda essa minha dependência, de toda essa minha atitude, era viver uma vida dos outros, era esquecer de mim, era sem resultado, vivendo sempre mais do mesmo, dentro do limbo, repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões, e eu me perguntava, por que que eu estou dentro disso? Por que que eu não consigo sair disso? Nas relações, eu ficava alienado, preso. As pessoas identificavam a minha fraqueza e brincavam com isso. No financeiro não foi diferente. Fazia para agradar os outros, esquecia do meu lado financeiro. O meu objetivo era agradar os outros. E quando eu me dei conta disso, eu tinha dificuldade até de fechar orçamento na questão financeira. Isso me prejudicava fortemente no meu trabalho. Hoje, claro, né, eu penso muito na necessidade do cliente e atuo baseado nisso, levando o meu profissionalismo para ele. Mas, claro, tudo tem um preço, mas eu demorei a entender isso. Na realidade, até no meu profissional, eu buscava uma validação interna, sendo que eu não precisava fazer isso. Era um cara vazio e não conseguia ouvir ninguém. Isso me prejudicou. O que eu diria para você despertar, fazendo a melhor viagem, que para mim foi a melhor viagem do mundo, mas eu sugiro a você também fazer essa melhor viagem da sua vida. A melhor viagem é viajar para dentro de si. Porque os recursos que, quando o Alfredo do passado buscava fora, ele se enganou. Ele se equivocou. Ele tropeçou. Se machucou, se arrastou. Por quê? Porque ele buscava fora aquilo que verdadeiramente estava dentro. E eu sugiro fortemente a você, por mais desconfortável que possa parecer no começo, por mais difícil que possa ser você acreditar nisso,
mas é o único caminho que eu encontrei. Eu posso falar daquilo que eu experienciei. Posso falar seguramente, categoricamente. Até chega a ser controvérsia isso, a saída para dentro. Não existe outro caminho. Bem, se esse conteúdo fez algum sentido para você, compartilha. Comenta aí, né? Se essa história, se essa minha jornada, você se identificou, se fez sentido para você. Gostaria muito de ouvir sua opinião, o seu comentário, o seu relato.